Hoje é domingo, 7 de março. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. A gente fez uma conversa na semana passada e a nossa principal mensagem foi uma mensagem de mais atenção e uma mensagem de mais cautela para a semana que viria subsequentemente, que consequentemente a semana que já passou. O que a gente teve desde então, em termos de mercado, a gente pode dividir a semana basicamente em duas, né? A semana até a quinta-feira e a semana após quinta-feira, né? De fato, até a quinta-feira ali, digamos, a primeira metade da semana foi uma semana mais negativa para mercados, uma semana que corroborou em grande medida o cenário que nós vínhamos comentando, e uma segunda metade da semana, os últimos 2 dias da semana, principalmente a quinta e a sexta-feira, mas principalmente a sexta-feira nos mercados internacionais, especialmente, é um dia bem mais positivo, bem mais construtivo, né? E a ideia aqui é a gente fazer uma breve atualização de tudo que aconteceu nesse período, de tudo que aconteceu nesses dias, mas já adiantando um pouco aqui que de fato a gente não tem grandes mudanças estruturais de cenário, tanto no que tange a questão local quanto no cenário internacional. No cenário internacional, a dinâmica continua a mesma, né? O foco do mercado continua na velocidade, no ritmo do aumento das taxas globais de juros. E, de novo, a gente vem falando aqui semanalmente, o que incomoda os demais ativos de risco não é a abertura das taxas de juros em si, mas a velocidade e o ritmo com que essas taxas de juros elas aumentam, né? Uma alta de taxa de juros no mundo desenvolvido, quando ela é acompanhada por mais crescimento, mas sem expectativas de alta de inflação e com a liquidez ainda abundante no mundo, é um cenário bastante positivo e era o cenário que vinha sendo o cenário base até algumas semanas atrás, até 1-2 meses atrás. O que incomoda é quando a gente entra num ambiente onde o mercado passa a temer uma inflação mais alta e uma eventual retirada prematura de liquidez global, que é quando essas taxas elas começam a abrir a um ritmo muito mais rápido e acentuado. E essa continua sendo a tônica do mercado internacional. A gente teve, na primeira metade da semana, alguns dias de abertura bastante rápida, acentuada, aguda e intensa das taxas de juros, o que afetou bastante outros ativos de risco, né? O que gerou um dólar mais forte no mundo, o que gerou uma correção nas bolsas, nos índices de bolsas globais, mas especialmente nos ativos que a gente chama de duration assets, né? São os ativos que têm a duration mais longa, né? Aqueles ativos que mais se favorecem de juros baixos. E acho que o que vem à mente em primeiro lugar aqui é esse mundo de tecnologia, né? O setor de tecnologia global. Então, o que a gente tem visto acontecer ainda não é um cenário totalmente negativo, um cenário de risk-off, mas é um cenário onde tem havido uma rotação bastante intensa dos portfólios. Isso fica muito nítido quando a gente pega basicamente a performance de setores específicos da Bolsa Americana. Então a gente pega uma Nasdaq, um índice de tecnologia, ele já cai no ano perto ali de 4-5%. Quando a gente pega os setores de mid, small caps, os setores mais cíclicos, os setores de valor, a gente já tem uma performance bem mais positiva, em alguns casos até com altas bastante acentuadas desses setores na Bolsa Americana. Então a dinâmica continua sendo essa. O que a gente tem visto em termos econômicos é uma normalização bastante acelerada da economia, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente tem visto em termos de números é um recuo bastante positivo da pandemia, tanto em termos de número de novos casos, tanto em termos de utilização e internações de leitos de UTIs, como óbitos. Então, a gente tem visto essa normalização. Isso já começa a ficar
mais perceptível nos números econômicos, então a gente já começa a ver ali um recuo do Jobless Claims, que é o número de novos pedidos de seguro-desemprego que sai toda semana. Os próprios dados de emprego americano mensais que saíram na sexta-feira já mostram que os setores mais afetados pela pandemia começam a contratar novamente. E a expectativa é que com a vacina ganhando tração nos Estados Unidos, esse cenário ele seja corroborado, reforçado ao longo das próximas semanas e ao longo dos próximos meses. Os Estados Unidos já bateu um recorde aí, vacinando quase 2,5 milhões de pessoas por dia, né? Então tem dias que eles estão vacinando sim mais de 2 milhões de pessoas. Então eles em breve vão conseguir atingir aí essa imunização de rebanho que o pessoal gosta de dizer, né? Então isso basicamente reforça a nossa visão construtiva para a economia, para a recuperação econômica, para crescimento. Os Estados Unidos deve crescer 6-7% esse ano em termos de PIB. No final de semana, o pacote fiscal proposto pelo Biden de 1,9 trilhões de dólares, ele passou pelo Congresso, né, pela Câmara. Ele tem mais alguns passos para ser aprovado, ele volta agora para o Senado, e aí a gente entra na questão de quais são os riscos, né? O risco do cenário hoje, a gente também vinha falando bastante sobre isso, não é um risco de uma nova recessão, né? Na verdade, esse risco, a probabilidade era baixíssima, a gente vinha comentando isso. O risco, na verdade, é que esse cenário seja um cenário bastante positivo para a economia, mas talvez não tão positivo para mercados, dados os níveis de preço, valuation e posição técnica de alguns ativos. Tá? Obviamente que à medida que esse cenário se consolida, esse risco aumenta, então esse risco que era 5%, 10% há poucas semanas atrás, ele passa a ser 15%, 20% à medida que se consolida esse cenário, mas ele ainda é um cenário de risco, ele ainda não é o cenário base global, mas é um cenário que a gente precisa, um risco que a gente precisa monitorar e precisa monitorar cada vez mais. Então a nossa visão ainda é uma visão positiva e construtiva para mercados, mas a gente acha que cada vez mais a gente deve ter um ambiente onde a volatilidade vai ser mais alta e onde vai ser cada vez mais importante a escolha correta dos ativos, dos setores da economia que você vai estar alocado e da seleção de gestores. Porque, de fato, aquela postura, digamos assim, passiva, né? Vamos comprar, isso falando, obviamente, de cenário internacional, né? Vamos comprar os índices aí, Nasdaq, S&P, sentar em cima e isso vai me gerar retornos bastante positivos. A gente acha que essa tese vai se enfraquecer. De novo, a gente gosta de gestão passiva, a gente gosta de ETFs, de índices passivos, mas a gente acha que a gente está num ambiente onde essa gestão mais ativa, onde essa seleção de gestores e seleção de setores da economia, ela vai ser mais importante. E, obviamente, quando você vai balancear o seu portfólio em termos internacionais, em termos offshore, essa seleção vai ser bastante importante. Focamos bastante aqui em Estados Unidos, que talvez seja o país que esteja na vanguarda desse movimento, mas a gente acredita que esse movimento também vai ser visto em outros países e outras regiões do mundo. A Inglaterra está num cenário bastante parecido, né? O Reino Unido com o cenário americano, inclusive o Reino Unido já vacinou percentualmente até mais gente do que os Estados Unidos, e esse cenário de reabertura e normalização também já é visto ali no país, tá? na região. Europa um pouco atrás desse processo, né? Obviamente que a Europa é muito heterogênea, cada país numa velocidade, cada país com seus problemas e seus desafios, mas também já conseguimos enxergar aí um arrefecimento da pandemia e a vacinação ganhando tração. E como a gente já sabe, a Ásia é uma região que está totalmente descolada desse cenário. Foi a região que saiu primeiro da pandemia, ela não teve outras grandes ondas, outros grandes ciclos, e na verdade o que a gente viu ao longo da semana foram dados mostrando uma acomodação do crescimento chinês, inclusive foi uma semana um pouco mais negativa para as bolsas da China, né? Mas lembrando, as bolsas da China tiveram um mês de janeiro muito fortes, um mês de fevereiro já um pouco mais negativos. O cenário para a região ainda é um cenário de recuperação, mas dado esse descolamento de ciclos, é normal e é razoável a gente ver alguma acomodação do crescimento chinês e, consequentemente, da Ásia ao longo dos próximos meses.
Por enquanto, parece ser apenas uma acomodação, mas obviamente que se esse cenário se consolida, se a gente começar a caminhar por um crescimento mais baixo de China e de Ásia, isso vai ter implicações e reverberações para o resto do mundo. Então a gente precisa de fato acompanhar esse cenário. Os PMIs, né, que são aqueles indicadores de confiança que são os mais online que a gente tem da economia, de fato mostraram ao longo dessa semana essa acomodação do crescimento chinês. É um ponto de atenção, mas de certa forma ele é esperado. A gente recebeu já nesse domingo de manhã dados de exportações e importações de fevereiro, foram números fortes. Tem uma questão de base, a base é fraca, pegou o momento mais intenso da pandemia no ano passado, então as comparações ano contra ano são muito fortes, né, de altas de 20%, 60%, dependendo do produto, do país que você está vendo essas exportações, essas importações. Mas, resumidamente, vimos sim alguma acomodação do crescimento chinês. Ele por hora ainda não preocupa, mas há uma expectativa de acomodação do crescimento de China/Ásia ao longo do ano, especialmente no segundo semestre. Se essa acomodação se tornar uma desaceleração um pouco mais intensa no curto prazo, isso sim seria um problema que a gente precisaria ter uma atenção especial. Entrando em Brasil, a gente, digamos que a gente conseguiu evitar o pior dos cenários, né? Acho que o nosso bate-papo aqui no podcast da semana passada era de bastante apreensão, e a gente viu, na verdade, um encaminhamento aí da PEC emergencial que acabou deixando de lado ou deixando para trás propostas muito heterodoxas que chegaram a ser cogitadas ou, no mínimo, chegamos a ouvir rumores no mercado que poderiam acontecer, como tirar a Bolsa Família de dentro do orçamento, de dentro do teto do gasto, etc. Essas coisas não aconteceram. Então, de fato, a PEC foi encaminhada dentro daquilo que já vinha sendo ventilado, né? Então, 4 parcelas de R$250, um gasto adicional aí perto de 40, 45 bilhões de reais. Uma parte disso vai ser compensada, sim, com outros gatilhos, né, como manda a Constituição. Então, é aquela história do pêndulo, né, que eu gosto de dizer, né? O Brasil é um pêndulo. Às vezes o pêndulo migra, parece que a gente é a Suíça, que a gente vai aprovar todas as reformas, privatizar todas as empresas, até que alguém lembra que isso aqui é Brasil, não é bem assim, o pêndulo volta para o meio, e às vezes o pêndulo ele vai lá para o outro lado, parece que a gente está virando Argentina e Venezuela, que é o que estava aparecendo na semana passada ou nas últimas 2 semanas, até que alguém vem e fala, veja bem, a gente tem aqui um sistema republicano, presidencialista de coalizão, a gente tem 3 poderes e sempre que isso acontece, um dos poderes acaba levantando a mão, digamos assim, e evitando que a gente continue caminhando naquela direção. Então, obviamente que os problemas do país, eles não estão totalmente equacionados, a gente tem enormes desafios ainda para serem superados, os ruídos políticos ainda são grandes, né? A gente ainda tem uma certa dificuldade ou uma baixa visibilidade de qual vai ser a política econômica que esse governo vai adotar daqui para frente, mas aquele cenário catastrófico que parecia que ia acontecer, ele foi deixado de lado por hora. A gente acha que o Brasil vai continuar dentro desse pêndulo ao longo dos próximos meses, então em alguns momentos vai parecer que está tudo muito bem, que está tudo ótimo e os nossos ativos vão performar maravilhosamente bem, em alguns momentos vai parecer que o Brasil vai quebrar, vai explodir ou vai virar uma nova Venezuela e Argentina, e no geral a gente vai ficar dentro desse pêndulo e a gente ainda não vê nenhum motivo para que esse pêndulo seja rompido para nenhum desses lados. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, o cenário internacional é um cenário muito positivo do ponto de vista de crescimento, mas a gente precisa ter atenção na questão da liquidez. O Brasil é um país fiscalmente alavancado, e qualquer país alavancado, quando você tem um enxugamento de liquidez, se a gente vier a ter um enxugamento de liquidez global, ou uma percepção de diminuição de liquidez global,
os ativos de países alavancados acabam sofrendo mais e se a gente não endereça essa alavancagem, ou se a gente não tem um plano de endereçamento dessa alavancagem, a gente acaba sofrendo mais. Então é natural que os ativos no Brasil eles acabem tendo mais volatilidade, sejam mais frágeis e principalmente mais sensíveis ao que acontece com a liquidez do mundo, tá? Crescimento no Brasil, a gente vai ter agora um suporte de curto prazo, se esse auxílio emergencial ele for aprovado. Obviamente que esse suporte é um suporte temporário. O que vai determinar o crescimento do Brasil vai ser, de fato, de novo, a pandemia e o ritmo de vacinação. Se a gente conseguir acelerar o nosso ritmo de vacinação e chegar ali no terceiro tri com um ritmo mais acelerado, com a economia normalizando e reabrindo, a gente pode ter uma sustentação mais estrutural do crescimento. O curto prazo ainda é extremamente desafiador. Grandes cidades e grandes estados do país, né, tanto em termos de tamanho quanto em termos econômicos, tendo que adotar medidas de restrição bastante duras, em alguns casos lockdowns, em outros casos quarentenas, em alguns casos toque de recolher. É óbvio que isso tem um impacto relevante sobre a economia, sobre o crescimento, sobre a sociedade. O impacto negativo é relevante, impacta a confiança. Então, parte disso vai ser compensado com auxílio emergencial nos próximos meses, parte disso não vai ser compensado. Agora, para a gente ter a real noção de qual vai ser o crescimento do Brasil esse ano, a gente precisa ter uma visibilidade melhor de como e quando a gente vai conseguir reabrir a nossa economia, ou normalizar a nossa sociedade de uma maneira mais estrutural e não só de uma maneira pontual, né? Por enquanto a gente está naquele cenário de abre e fecha. Então o crescimento vai depender muito disso. Olhando de hoje, a gente ainda está numa situação bastante frágil, bastante desafiadora. Inflação continua pressionada e a gente começa a ver um espalhamento maior da inflação. De novo, não é um cenário de hiperinflação, mas é um cenário que precisa ser monitorado pelo Banco Central, dado que a taxa Selic está nas mínimas históricas em 2%. Sinalização do Banco Central tem sido de que em breve a gente vai começar um ciclo de alta da taxa Selic. A sinalização, por enquanto, é de um ciclo que comece ali com altas de 0,50, não muito além disso, mas esse ciclo ele vai precisar acontecer e essa taxa Selic ela vai precisar ser normalizada. Isso por si só não é negativo, tá? Vai ser negativo se a inflação sair dos 4,5%, 5% no ano contra ano que ela está agora, né? Ela vai bater 6%, 6,5% no meio do ano por questões de base, mas se a gente tiver uma inflação mirando 10%, 12%, aí sim essa taxa Selic eventualmente teria que voltar para os 2 dígitos, isso seria muito ruim para a economia. Agora, a gente sair de 2% de taxa Selic para 4%, 5%, quiçá 6% de uma forma gradual, é um ciclo agudo, intenso de política monetária, mas é um ciclo normal, econômico, que precisa ser feito e pode até ajudar a economia, pode conseguir acalmar o mercado de câmbio e deixar a economia um pouco mais funcional do que ela é hoje, tá? Sem muitas novidades do ponto de vista de contas externas no Brasil, né? A gente tem visto aí uma diminuição do investimento estrangeiro direto, o que preocupa, porque esse é um dinheiro de longo prazo, é o dinheiro que demora mais a sair, e a gente viu uma queda acentuada do interesse do estrangeiro para fazer esses investimentos de longo prazo no Brasil, mas a gente, por outro lado, viu aí nos últimos meses, nas últimas semanas, entradas mais expressivas para a conta de capital, principalmente no que diz respeito a investimento em renda fixa e na bolsa, em renda variável. Isso compensa parte da queda do investimento estrangeiro direto. Nossa balança comercial continua relativamente saudável e a gente continua com bastante reservas internacionais, né? O Banco Central tem atuado, às vezes no mercado spot ou à vista, às vezes no mercado de swap cambial, para diminuir a volatilidade do câmbio, mas fato é que o nosso câmbio voltou ali para os 5,60, 5,70, com uma volatilidade muito alta, o que tende a ser ruim para a economia real e para a visibilidade dos empresários, tá? Então é um pouco isso, sem me prolongar mais em relação a isso. Acho que essa semana, diferente da semana passada, a gente começa com um cenário mais neutro,
né? Não dá para dizer que é um cenário positivo, a gente tem coisas bastante positivas, né? Como a aprovação de 1,9 trilhões lá do pacote fiscal americano, que é muito positivo para a economia, mas que talvez não seja tão positivo para mercados. A gente tem no Brasil aí, a gente ter deixado de lado por hora os cenários mais catastróficos, mas por outro lado a gente também tem ainda questões muito difíceis para serem equacionadas, como é o caso da pandemia e da vacinação. Então a gente entra numa semana com um cenário mais neutro, e vai ser importante a gente continuar monitorando e acompanhando aí o cenário nos próximos dias. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, desejo uma boa semana e vamos juntos nessa. A gente espera poder estar ajudando todos vocês aí semanalmente com esse nosso bate-papo. Um grande abraço.